Cinema de luto. Diretor clássico de Hollywood, William Friedkin, diretor de O Exorcista, morre aos 87 anos. Nesse vídeo especial, você vai conhecer toda a incrível história e o legado desse diretor aclamado e que revolucionou a história do cinema com o seu clássico assustador, O Exorcista. Confira. William Friedkin, diretor de filmes icônicos dos anos 70, incluindo Operação França e O Exorcista, morreu aos 87 anos, informou sua mulher, Sherry Lansing, ex-CEO da Paramount Pictures, ao The Hollywood Reporter nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Friedkin ganhou o Oscar de melhor diretor por Operação França em 1972, sendo indicado ao mesmo troféu novamente 2 anos depois pelo longa de terror O Exorcista, sucesso que desafiou o gênero, que acumulou 10 indicações e venceu 2 estatuetas. O primeiro crédito de direção de Friedkin veio em 1965, com o documentário The Bold Men, mas foi Os Rapazes da Banda, que ainda é considerado à frente de seu tempo em termos de explorar temas sobre homossexualidade no cinema, de 1970, que iniciou uma era de ouro para o cineasta. Outros títulos notáveis na obra de Friedkin incluem Cruising, de 1980, estrelado por Al Pacino, e Viver e Morrer em Los Angeles, de 1985, com Willem Dafoe. Ele também dirigiu o filme Possuídos, de 2006, com Ashley Judd, Michael Shannon e Harry Connick Jr. e Rules of Engagement, de 2000, com Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson. Um de seus trabalhos de menor sucesso foi Jade, estrelado por David Caruso e Linda Fiorentino, um notório thriller erótico que fracassou, de 1995. O trabalho mais recente de Friedkin como diretor foi The Devil and Father Amor, O Diabo e o Padre Amor, de 2017. Ele também tinha um filme ainda a ser lançado, The Caine Mutiny Court Martial, estrelado por Kiefer Sutherland, Jason Clarke e Jake Lacy, de acordo com sua página IMDb. Como prova do impacto duradouro de O Exorcista de Friedkin, que foi baseado no romance de William Peter Blatty, a franquia está programada para lançar um novo capítulo em outubro de 2023, 50 anos após o primeiro filme, apresentando o retorno do original estrela do filme Ellen Burstyn. Curiosamente, Friedkin disse uma vez ao Cinefilia Beyond que sua intenção original não era nem mesmo fazer um filme de terror com O Exorcista, mas sim um drama. Reconheço que o público há gerações o consideram um filme de terror. Não vou negar isso, mas, quando decidi fazê-lo, o roteirista e eu nunca tivemos a ideia de que fosse um filme de terror. Pensamos nisso como uma história poderosa, emocional e perturbadora, observou. Ele também falou com a NPR no 40º aniversário de O Exorcista, em 2013, no qual revelou que estava longe de ser a primeira escolha para dirigir a história de possessão satânica. Aquele filme, antes de chegar a mim, foi recusado por Stanley Kubrick, Arthur Penn e Mike Nichols. Eu era o último homem em pé, e eles tomaram a decisão logo depois que ganhei o Oscar por The French Connection. Friedkin foi casado 4 vezes, com a célebre atriz francesa Jeanne Moreau, de 1977 a 1979. A atriz britânica Leslie Ann Down, de 1982 a 1985. A jornalista de transmissão Kelly Lange, de 1987 a 1990. E a produtora de cinema de Hollywood Sherry Lansing, com quem foi casado de 1991 até sua morte. Ele deixa mulher e 2 filhos, Jackson e Cedric Friedkin. Pessoa difícil. Vida, filmes e legado. Diga-se tudo de William Friedkin, menos que ele foi uma boa pessoa. O diretor, nascido em 1935, em Chicago, que acaba de morrer aos 87 anos, sabia bem disso.
Todos ao seu redor, aliás, sabiam disso. Filho de uma pequena família burguesa de Chicago, ele chegou a praticar assalto à mão armada na adolescência, e só a sua mãe, mais a bronca que levou dela, foram capazes de livrá-lo do que acreditava ser o seu destino: as drogas, o crime e a temida prisão. Mas a família era pobre o bastante para não poder lhe pagar uma faculdade. Em vez disso, o jovem Billy foi trabalhar num canal de TV local. Ele começou como office boy. Algum tempo depois já estava filmando documentários realistas e atrevidos. Sua coragem já impressionava. Entrou com o cinegrafista num bairro negro de Chicago que os brancos normalmente evitavam. Saiu de lá com o seu filme. Quando resolveu ir para um lugar mais quente que Chicago, a Califórnia, logo ganhou fama de durão. Era o cara que falava o que lhe vinha à cabeça, não importa quem estivesse ouvindo. Mas não era isso que atrapalhava sua carreira, e sim o fracasso dos primeiros filmes feitos em Hollywood. Em especial, Os Rapazes da Banda, de 1970. Admirador do cinema clássico francês, notou que naquela altura dos acontecimentos a fama de autor de filmes de arte não lhe caía bem. Foi quando surgiu a chance de criar um espetáculo popular, na tradição americana, um filme policial, uma Operação França. Friedkin usou como nunca sua habilidade de documentarista, a quem se esquece da sequência em que um carro persegue um trem de metrô, mas também soube ser moderno, soltando a câmera na mão de seu fotógrafo quando julgava necessário a ação. Por fim, abandonou os mocinhos impolutos e fez de Gene Hackman uma mistura de mocinho e vilão, um herói sujo, digamos assim. O filme rendeu uma pequena fortuna e deu a Friedkin o Oscar de melhor direção. A boa fase não parou por aí. Pouco depois, O Exorcista, o livro, estourava entre os livros mais vendidos. William Peter Blatty, o autor, havia escrito o roteiro. Só que todo mundo que consultou arrumava uma desculpa para não se meter com ele. Blatty pensou então em Friedkin. Mas Friedkin, após ler um roteiro dele de tempos atrás, disse que era algo como a pior coisa que li em toda a minha vida. Blatty entendeu que Friedkin pelo menos tinha coragem. E filmar essa história era uma questão de coragem, com suas trucagens, camas que levitam, vômitos verdes, etc. Friedkin reescreveu o roteiro de Blatty e usou sua habilidade de documentarista para fazer com rigor um filme de completa e sinistra fantasia. Ellen Burstyn, a atriz, foi puxada pela cintura e arremessada para trás, em dado momento, de tal modo que dali por diante nunca mais sua lombar se recuperou do trauma. Tudo porque Friedkin exigia o maior realismo possível da cena. Blatty entendeu que Friedkin pelo menos tinha coragem. E filmar essa história era uma questão de coragem. Nessa altura, o diretor já havia deixado para trás os sonhos de ser autora europeia. Queria fazer muito sucesso e ganhar muito dinheiro. O Exorcista, terceira maior bilheteria de todos os tempos até ali, realizava o seu objetivo. Teria a fama subido a cabeça? Sua próxima aventura foi O Comboio do Medo, de 1977, refilmagem de O Salário do Medo, de Henri-Georges Clouzot, cineasta que ele admirava incondicionalmente. Bem, algo os aproximava. Clouzot era famoso por ser grosseiro e violento em cena. Bem, ao longo da produção, Friedkin mostrou que podia ser bem pior. Consta que em dado momento despedia pessoas da equipe por nada. Nada mesmo. Bastava que não quisesse ver a cara daquela pessoa. Foi uma produção custosa e dura, que passou por locações em 4 países, custou mais de 22 milhões de dólares e fracassou de forma retumbante. Isso bastaria para colocar um diretor hollywoodiano na geladeira. Com Friedkin foi pior. Para enfatizar o que julgava mera exploração pelas grandes corporações dos países da América Latina, não hesitou em colocar no filme, a horas tantas, uma fotografia da direção da Gulf and Western e não por acaso,
a companhia que controlava a Paramount, não por acaso uma das produtoras do filme. E na foto, para completar, aparecia Charles Bluhdorn, chefão da Paramount. O fracasso do filme, o temperamento, outros fracassos, e a carreira de Friedkin entrou num sombrio eclipse. E mesmo o êxito artístico de um filme como Viver e Morrer em Los Angeles, de 1985, não o levava de volta à primeira linha dos cineastas estadunidenses. Equilibrava-se entre filmes que não chegavam aos pés do que já fizera, embora não levassem ninguém a passar vergonha, a Jade, por exemplo, e eventuais maravilhas, como a brilhante refilmagem de 12 Homens e uma Sentença, de 1997, até chegar à última e ignorada obra-prima, o corajoso Killer Joe e Matador de Aluguel, de 2011. Foi seu penúltimo filme. Depois de O Comboio do Medo, sofreu um ataque cardíaco violento, em que, diz ele, chegou a ser considerado morto durante 12 segundos, prometeu a si mesmo a mudar e se tornar um bom homem. Tempos depois, reconheceria que nunca conseguiu cumprir sua promessa. Foi sempre uma pessoa dura, exigente, que nunca deixava de dizer o que tinha a dizer, e raramente tinha boas coisas a dizer. Morreu em Los Angeles, poucos dias antes de completar 88 anos. Talvez não tenha sido uma pessoa adorável, mas foi certamente um dos grandes nomes de sua geração, que rompeu nos anos 1970 e mudou o cinema de Hollywood junto de grandes nomes que na época eram jovens e visionários diretores como Francis Ford Coppola, diretor da premiada e clássica trilogia O Poderoso Chefão, Drácula de Bram Stoker e o incrível Apocalipse Now. E Martin Scorsese, outro diretor premiado e dono de filmes como Taxi Driver, O Aviador, Cassino e O Lobo de Wall Street. Deixamos aqui nossa homenagem e nossos sentimentos aos familiares, amigos e aos fãs desse grande diretor visionário, que com seu talento mudou a história do cinema fazendo com que o gênero terror fosse enxergado com seriedade pela academia, graças ao enorme sucesso de O Exorcista. Continue com a gente, pois em breve teremos um especial sobre esse clássico do cinema e do horror. E se gostou do vídeo, deixa seu like e me conte qual o seu filme favorito de William. Eu já adianto que o meu é O Exorcista. E o seu? Me conta também qual o seu diretor favorito. Até a próxima. E muito, muito obrigado por chegar até aqui.